E a Globo se deu muito bem com o Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica em detalhes essa história e fala também sobre a estreia de Vitor Roque no Palmeiras. Preciso falar também sobre quanto o São Paulo já arrecadou com o FIDIC. Tem o interesse do Flamengo da temporada passada em Martirena, um dos grandes destaques do Racing. Por falar no clube argentino, título em cima do Botafogo com 2 vitórias e placar agregado de 4-0. Para completar novidades no Cruzeiro, no Atlético Mineiro, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal Sem Perder Tempo. Pedi para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre a Portuguesa eliminada na primeira fase da Copa do Brasil. Empate com o Botafogo da Paraíba em 1-1 nessa quinta-feira no Pacaembu, na decisão por pênaltis, derrota e eliminação precoce. Lusa que teria, se passasse de fase, a chance de enfrentar o Concórdia de Santa Catarina no Pacaembu, com grande possibilidade de alcançar a terceira fase do torneio. Já Memphis Depay foi pré-convocado para a seleção holandesa, que fará jogo super importante de quartas de final contra a Espanha na Liga das Nações. Quero contar também que o Fortaleza não conseguiu contratar Lohan, apesar do acordo com o Flamengo. É que mais uma vez os representantes do Lohan foram contrários a uma decisão do Fla. Terceiro impasse entre as partes, Lohan queria jogar no Red Bull Bragantino, dessa maneira ele fica pelo menos até a próxima janela que abre em 10 de março. Para completar o giro de notícias, contar que Pedrinho, presidente do Vasco, aceitou colocar todos os seus bens como garantia no processo de recuperação judicial do Vasco. Se houver fraude, corrupção ou gestão temerária, ele pode ter seus bens bloqueados. Para completar, William Bigode, jogador do Santos, pode pintar no América como reforço, mas o Coelho pede que o Santos ajude com parte dos salários. Enquanto isso, PP, jogador do Grêmio, tem negociações avançadas para virar reforço em definitivo do Vitória e assinar contrato de 3 temporadas. Preciso te explicar agora sobre o impacto de Neymar e do pai dele no Santos. Neymar dentro de campo tem resolvido os problemas, mas fora também tem ajudado a encontrar soluções. O pai do Neymar postou nas últimas horas um vídeo do antes e do depois de uma série de obras que foram feitas em um dos camarotes, em parte das arquibancadas e também áreas comuns da Vila Belmiro, sem que o Santos gastasse absolutamente nada. Com a autorização do presidente Marcelo Teixeira, o pai do Neymar contratou uma empresa que já faz uma série de obras para ele e para o filho, e houve uma remodelação bem legal em parte da Vila Belmiro. Óbvio que uma parte pequena, mas mostra a capacidade de Neymar e seu pai de mudarem tudo no Santos. Detalhe importante, o Santos não gastou absolutamente nada com as obras. O pessoal que custeou essas obras vai ter o retorno com a visibilidade da divulgação do Santos e também do Neymar. Outras obras serão feitas nos próximos dias, incluindo vestiários da Vila Belmiro e também o centro de treinamento, que segundo o Neymar está completamente defasado. O craque contou outro dia que o centro de treinamento do Santos segue absolutamente igual a dos tempos de 2013, quando ele acaba por trocar o Santos pelo Barcelona. Só para completar, informar que o Santos pega o Red Bull Bragantino nesse domingo, na Vila Belmiro, em jogo valendo vaga nas semifinais do Paulistão. Hora de falar sobre o Botafogo, que perdeu outra taça e tem um novo técnico. Quero começar falando sobre bola e campo. O Botafogo perdeu por 2-0 para o Racing nessa quinta-feira, no jogo de volta da Recopa Sul-Americana, placar agregado de 4-0 para o time argentino, comprovando o péssimo momento do Botafogo. Time que já havia perdido a Supercopa do Brasil para o Flamengo por 3-1, time que ficou em 9º lugar na classificação geral do Campeonato Carioca, não conseguindo vaga nas semifinais do torneio, nem a participação numa repescagem, que é como funciona a Taça Rio, e agora a derrota, ou o vice-campeonato com 2 derrotas para o Racing na Recopa Sul-Americana. John Textor, depois da partida, disse o seguinte, abre aspas, não ligo a mínima para essas copas de marketing, fecha aspas. Botafogo, que também anunciou seu novo técnico, português Renato Paiva, 54 anos de idade. Com passagem pelo Bahia sem grande sucesso, foram 49 jogos e 19 vitórias. Na temporada passada,
O Paiva havia trabalhado no Toluca muito bem nas fases de grupo, mas muito mal na hora do mata-mata. Preciso contar agora que o Flamengo tentou a contratação de um dos grandes destaques do Racing, o lateral direito uruguaio Martirena, de 25 anos de idade. E a revelação foi feita pelo próprio jogador depois da vitória do Racing por 2-0 contra o Botafogo no Newton Santos. Abre aspas para o Martirena, foi uma oferta oficial do Flamengo. Não sei por que não aconteceu, mas estou feliz no Racing. Essa proposta foi do ano passado. E esse é o tipo de oferta que me motiva muito porque é um time gigante da América do Sul. Quando tiver que ser, que sentem e conversem, mas hoje eu cumpro o contrato com o Racing. Só para lembrar que essa oportunidade apareceu enquanto o Flamengo cogitava perder o Wesley. Nesse momento, com Wesley e Varela super bem, o Flamengo não tem por que buscar um lateral direito, embora exista a chance real de Wesley se mudar pro futebol europeu na metade do ano. Muito bom jogador, o Martirena, forte defensivamente e excelente no apoio. Havia sido comprado do Liverpool do Uruguai em 2023 por 2.300.000 euros. Queria registrar agora feitos de André Cury, um dos maiores empresários do futebol brasileiro e alguém com bastante dinheiro em comissão. Dá uma olhada no que ele acaba de fazer. Foi o André Cury o responsável por fechar a transferência do Vitor Roque do Barcelona para o Palmeiras, a maior compra de um clube brasileiro na história do futebol nacional. 155 milhões de reais ou 25 milhões e meio de euros. Esse é o valor fixo, por 80% dos direitos econômicos. Há também a previsão de pagamento de bônus de 5 milhões de euros, embora os bônus não sejam tão simples. De qualquer forma, já é uma transação que coloca o André Cury como responsável pela maior transferência do futebol nacional. E não para por aí. Os outros feitos dele. O André Cury também participou da maior transferência mundial na história do futebol em todos os tempos. Foi quando o Neymar trocou o Barcelona pelo PSG por 800 milhões de reais. O André Cury também era o responsável pelo maior empréstimo de um jogador de futebol no mundo. Foi quando o Dudu foi do Palmeiras para o Aldoail em negócio de 50 milhões de reais. Nunca houve um empréstimo com cifras tão altas. Para completar, a maior venda de um time da Série D do Campeonato Brasileiro também teve o André Cury como agente. Isso se deu quando o Martinelli trocou o Ituano da 4ª divisão do futebol brasileiro pelo Arsenal por 30 milhões de reais, operação que aconteceu em 2019. Tá bom para você? Você gostaria de estar na pele do André Cury e ter direito a todas essas comissões? Já uso o espaço para comentário para registrar a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre como é que ficou a ida de Wanderson do Internacional para o Cruzeiro. O atacante é esperado nessa sexta-feira em Belo Horizonte para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. O Wanderson chega, não dá para dizer que é a custo zero. A operação foi fechada em 2 milhões de euros, que equivalem a mais ou menos 12 milhões e 100 mil reais. Importante contar que o Inter tinha uma dívida com o Cruzeiro de algo na casa dos 8 milhões de reais pela transferência do Wesley, que nunca havia sido paga. Então, o Cruzeiro vai ser responsável pela quitação ou pelo pagamento nas próximas semanas de 4 milhões de reais. Essa grana será parcelada em poucas vezes. Importante contar ainda que o Wanderson tinha contrato com o Internacional somente até 31 de dezembro. Achei um bom negócio feito pelo Colorado, dirigido por André Mazuco. Por sua vez, o Cruzeiro assume também os salários do Wanderson, que nos tempos de Inter eram de 1 milhão de reais por mês. Agora o Cruzeiro ainda busca um ponta-direita, além de um meio-campista, um zagueiro e mais um goleiro. Quero falar agora sobre o Galo, que adiou a chegada de Vitor Hugo. Zagueiro de 33 anos de idade, não deve ser anunciado nessa sexta-feira. Na manhã de hoje, conversei com o dirigente do Bahia para entender que pé estava essa negociação de empréstimo até o fim da temporada sem custos, com o Atlético assumindo apenas 100% dos salários do Vitor Hugo. A resposta que eu obtive é de que o Atlético gostaria de ter o Vitor Hugo somente na segunda janela, que começa em 10 de março e termina em 11 de abril. Imagino que, pelo fato de o Vitor Hugo não poder ser utilizado nas finais do Campeonato Mineiro, marcadas para 8 e 15 de março, o Galo decidiu adiar, postergar, atrasar a chegada do Vitor Hugo, mas tudo se encaminha para que esse negócio aconteça. Atleta que com a camisa do Bahia disputou apenas 2 partidas desde janeiro do ano passado. Um jogo em 2024, mais um jogo em 2025, salário alto, jogador que chegou a custo de 13 milhões de reais. A saideira sobre o Galo
Bryan Palacios também deve ser negociado somente na segunda janela. O atacante, que pertence ao Atlético, está nos planos do Vasco, já havia um acordo entre as partes, mas o Galo decidiu postergar a ida do Palacios para março, levando em consideração que Hulk e Júnior Santos estão contundidos nesse momento. Hora de te atualizar sobre o FDIC, aquele fundo de investimento que está trabalhando pelo São Paulo na captação de dinheiro no mercado. Tudo para que o tricolor possa alongar suas dívidas e sofrer menos com os juros da dívida, especialmente com dívidas bancárias. O relatório da CVM de janeiro indica que o FDIC, constituído pela Galápagos, já havia arrecadado 222 milhões de reais. O objetivo era alcançar 240 milhões, que dá para dizer que a meta está praticamente cumprida. Com essa grana, São Paulo já conseguiu fazer algumas amortizações e principalmente o alongamento da sua dívida. Imagina que você deve um caminhão de dinheiro. Essas dívidas, várias delas já venceram. Você se utiliza dessa grana para pagar as dívidas mais emergenciais e para prorrogar o pagamento de outras, para que você sofra menos com a incidência dos juros da dívida e também tenha um pouquinho mais de conforto com o fluxo de caixa. O efeito colateral desse programa do FDIC é a obrigação do São Paulo em relação a cumprimento de pagamentos e orçamentos. São Paulo não pode extrapolar nem estourar o orçamento como fez nos últimos anos. Até por isso contei para vocês com exclusividade que o tricolor terá a obrigação de reduzir em 3 milhões de reais por mês sua folha salarial para chegar no fim da temporada de acordo com as regras do FDIC. Hora de falar sobre o Corinthians, que deitou e rolou na tela da Globo. Na última quarta-feira, na vitória por 3-2 contra a Universidade Central, jogo para lá de complicado, com gol de Yuri Alberto aos 43 do segundo tempo. Quem se deu bem mesmo foi a emissora carioca. É que a Globo registrou média de 25 pontos de audiência em São Paulo, líder isolada e com enorme folga em relação às demais concorrentes. 44% das televisões que estavam ligadas em TV aberta assistiam a Globo e o jogo do Timão. Importante contar que a Globo não registrava uma audiência tão alta com o futebol desde a semifinal da Copa do Brasil do ano passado. Na oportunidade, Corinthians e Flamengo se enfrentaram e a média havia sido de 27 pontos. Na teoria, um jogo de pré-libertadores do Corinthians contra uma equipe fraca da Venezuela não registraria boa audiência. Mas o aspecto que o jogo foi ganhando, com o Corinthians abrindo o placar e tomando um empate, com o Corinthians fazendo 2-1 e tomando 2-2, foi gerando motivação e cada vez mais pessoas assistindo, até por isso a audiência foi bem boa. E o Corinthians comemora essa audiência alta, especialmente em meio à treta da LFU e da Libra, os dois grupos pelos quais os clubes se dividiram para a negociação de direitos de transmissão. O Corinthians bate na tecla de que é hoje o clube com maior capacidade de gerar audiência para as emissoras de televisão. Só para completar, em relação ao Timão, Corinthians que entra em campo no domingo, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, jogo único contra o Mirassol, de quem o Corinthians nunca perdeu. Foram 13 confrontos, com 9 vitórias corintianas e mais 4 empates. A saideira sobre o Timão: Angeleri foi registrado, já teve seu nome inscrito no boletim informativo diário e se torna o 9º reforço estrangeiro do Corinthians. Você sabe que a limitação é de 9 estrangeiros, ou seja, se Ramon Dias quiser utilizar todos os estrangeiros, aí ele ainda pode, mas qualquer contratação de gringo obrigaria o Ramon a abrir mão de pelo menos um estrangeiro. Embora, convenhamos, 2 dos estrangeiros do elenco não fazem muito parte dos planos, o lateral esquerdo equatoriano Palacios e o atacante espanhol Héctor Hernández. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras, mais especificamente sobre Vitor Roque, quando é que o atacante estreia. O Oswaldo Pascoal contou que o Vitor Roque entrou em contato com Abel Ferreira, perguntando se ele poderia estrear nesse sábado. Dá para dizer que essa chance é muito pequena, para não dizer mínima. O Vitor Roque nem participou do treino com o Betis nessa sexta-feira. Ele está cuidando das últimas documentações para poder embarcar na noite dessa sexta-feira rumo a São Paulo. Chegará no sábado, possivelmente já inscrito no Campeonato Paulista, mas sem nem sequer ter treinado com o Palmeiras. Não faz muita lógica você colocar em campo, ainda que seja no banco de reservas, alguém que nunca esteve nem treinando com
com seus companheiros. Não me parece que o Palmeiras tenha essa urgência toda em relação ao centroavante de 19 anos de idade. Confronto desse sábado de quartas de final do Campeonato Paulista contra o São Bernardo no 1º de maio. Mas boa notícia vem agora. Com o Palmeiras confirmando a passagem para as semifinais, o Vitor Roque teria tempo para treinar e estar em campo, possivelmente num clássico. Se a gente tiver Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos confirmando o favoritismo e passando com vitórias, o Palmeiras enfrentaria o São Paulo na semifinal do Paulistão em jogo único no Allianz Parque. Outra possibilidade, se o Santos passar pelo Red Bull Bragantino com vitória e o São Paulo eliminar o Novo Horizontino, mas nos pênaltis, depois de um empate, a gente teria Palmeiras e Santos no Allianz Parque, confronto entre Vitor Roque e Neymar. Só para completar, Verdão que tenta o tetracampeonato paulista de forma consecutiva, algo nunca ocorrido na história vivente. E você está animado com o Vitor Roque? Já use espaço para comentário para dizer se o Palmeiras acertou ou errou. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Nos encontramos mais tarde. Tchau!